Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite para quem é da noite. Bom, pessoal, hoje nós temos mais uma aula de projeto integrador e o nosso objetivo hoje é tratar sobre referencial teórico. O referencial teórico é um elemento de extrema importância dentro do projeto, assim como todos os outros. Porém, o referencial teórico tinha a missão de embasar teoricamente, por meio de estudos, né, de outros autores, o tema na qual você irá trabalhar durante esse período. Então, é importante o referencial teórico no projeto de pesquisa, pois é ele que vai demonstrar o, até onde, até quando, em que pé está o estudo que você quer realizar. A gente costuma dizer que o referencial teórico é o estado da arte, né? Pode ser o estado da arte, ou seja, o que já foi dito, o que já foi falado sobre aquele estudo até aquele momento específico. Então, vamos à obra, vamos trabalhar sobre esse tema nos próximos, né, passos e entender um pouquinho mais sobre referencial teórico. Esse tópico específico, né, a ideia é que se faça uma revisão, ou seja, uma leitura, um estudo aprofundado sobre os trabalhos que já existem sobre o tema que você vai estudar, né? É importante dizer que praticamente qualquer tema que, né, a gente pensa em fazer, alguém, algum autor em algum lugar do mundo já falou sobre ele, já discorreu sobre esse tema de maneira científica. Então é importante a gente entender o que já foi feito sobre esse trabalho anteriormente. Então por isso é que se diz que o referencial teórico é uma revisão dos trabalhos existentes sobre o tema que você vai estudar. Então você vai fazer uma pesquisa em livros, artigos, monografias, teses, né, e outras imensas outras, uma imensidão, uma vastidão, né, de elementos e de lugares que a gente pode buscar acerca do tema que já foi que você gostaria de pesquisar. E assim tem uma base teórica fundamentada sobre o tema que você irá estudar. Mas para que isso, professor? Para que eu vou fazer isso? Simples. Desse modo, você já vai entender mais sobre o tema. Você já vai saber o que outros autores já falaram sobre ele. Você vai ter uma noção, né, do que já foi estudado acerca desse tema. Por exemplo, você vai estudar sobre, né, motivação humana. Né? Você vai estudar sobre, vamos falar sobre o nosso tema específico, né, do artigo que a gente falou da semana passada. A gente vai falar sobre inteligência artificial, por exemplo, né, relacionado, né, a tudo que está aí, né, o que os bancos estão utilizando hoje em dia, né? Ou então inteligência artificial sobre o que o setor educacional já tem realizado sobre isso. Então você vai atrás de pesquisas, de iniciativas, né, de monografias, de teses, ou seja, de tudo aquilo que já existe sobre o tema que você vai abordar. E assim você tem uma noção geral. Como aqui nós estamos no programa de pesquisa, aqui esse referencial teórico vai servir para que você embase o seu questionamento, a sua pergunta de pesquisa, o seu problema, a sua problematização. Você vai dizer assim, realmente tem base teórica aquilo que eu gostaria de descobrir. Então, assim, a gente vai ter condições de realizar um trabalho, né, que seja realmente relevante para a sociedade. E esse levantamento vai servir principalmente para saber se realmente esse trabalho que eu vou realizar é um trabalho inédito, por exemplo, ou se alguém já realizou. Que é importante a gente entender que um trabalho de pesquisa, um projeto de pesquisa, um problema de pesquisa, ele serve para resolver um problema. Né? Então, assim, um projeto de pesquisa, uma pesquisa em si, ela resolve um problema. Então, você vai identificar na literatura se esse problema que você quer resolver já foi resolvido ou não. Se não foi resolvido, se ninguém pesquisou ainda
esse tema específico que você quer fazer, vale a pena dar continuidade. Mas se já existe resposta para essa pergunta que você quer solucionar, não existe porquê, né, a gente realmente fazer com que esse trabalho aconteça. Prosseguindo, é importante a gente entender que o referencial teórico permite verificar o estado do problema de pesquisa a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos de pesquisas já realizados, que foi o que a gente estava comentando no slide anterior. Então, o referencial teórico vai possibilitar, né, que você entenda um pouco mais em relação ao aspecto teórico do estado do problema que você quer obter uma resposta. Então é importante, na verdade isso é uma fase importantíssima essa verificação, para que você entenda em que pé está os estudos relacionados ao tema que você quer estudar. Então, e assim você tem a possibilidade de ampliar esses estudos. Por que é importante você ler outros artigos, ler monografias, ler teses? Porque a partir desses artigos, a partir desses estudos, você vai identificar aquilo que eu quero pesquisar, o que já foi pesquisado sobre aquele tema e as lacunas que ainda existem para ser preenchidas. O que são essas lacunas? São as brechas, o que ainda não foi estudado sobre o tema que pode ser estudado, que a gente pode ampliar os estudos acerca daquele tema específico. Né? Se vai até uma dica. Todo estudo, ou a maioria dos artigos que a gente lê, no finalzinho, lá na conclusão, o autor diz, e ele já sugere, olha, eu estudei até aqui. Se você quiser avançar, faça isso, avance nesse, né? Essa é a minha sugestão de avanço em relação a essa pesquisa. Então, vale essa dica. E, claro, não podemos deixar de citar que o referencial teórico deve, no referencial teórico, na sua pesquisa para efetivamente elaborar o referencial teórico, deve conter um apanhado de tudo aquilo que já existe, de tudo aquilo que já foi pesquisado sobre o tema, daquilo que é mais atual na abordagem daquele tema que você escolheu. Então, você vai pesquisar relacionado às pesquisas mais recentes, o que foi dito recentemente, o que foi avançado, o que a pesquisa, o que outros autores já falaram sobre aquele tema. Né? Aqui é importante a gente dizer, principalmente quando a gente está criando artigos, que a gente utilize pesquisas e estudos relacionados aos últimos 5 anos, que tratam exatamente dos últimos avanços. Ah, professor, mas eu não posso utilizar nas referências mais antigas? Pode, não tem problema. Só que a base do seu estudo, né, deve ser, né, de pesquisas mais recentes. Perdão, não a base do seu estudo, mas mais necessariamente relacionado a os estudos mais recentes devem estar presentes mais evidentemente. Você pode utilizar, vamos colocar aí de 10 autores diferentes, 1, 2 ali para ser sua base de estudo, mas os outros 8, né, 9, 7, né, devem ser de estudos mais recentes, porque aí você vai conseguir captar a essência, né, do que vem sendo estudado nos últimos tempos. E assim dá mais notoriedade ao seu estudo, dá mais um arcabouço um pouco mais robusto ao estudo que você quer realizar. O referencial teórico possibilita fundamentar e dar consistência ao estudo que você quer realizar. Então, e assim ter condições de nortear a pesquisa que você irá realizar, apresentando um embasamento da literatura já publicada sobre o tema que você quer pesquisar, demonstrando assim que você, pesquisador, tem conhecimento suficiente em relação a pesquisas relacionadas e principalmente as tradições teóricas que apoiam e cercam o estudo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você, pesquisador, se preocupou em buscar
o que há de mais recente, o que há de mais novo no tema que você está abordando, né? E o porquê que isso é importante, professor? Imagine que você estivesse fazendo uma pesquisa sobre um medicamento, né? Pouco adianta você, né, ir buscar, lógico que adianta, né? Mas o que é mais relevante é você buscar aquele que está sendo pesquisado recentemente ou você buscar medicamentos que eram utilizados há 20, 30 anos atrás. Buscar métodos de tratamento ou métodos de análise clínica, biológica de 20, 30 anos atrás, ou você buscar o que é mais recente. Então, isso cabe também para a nossa área de ciências sociais aplicadas. Você tem que buscar aquilo que é mais recente, o que tem sido pesquisado, né, como eu disse no slide anterior, nos últimos 5 anos. E assim você irá demonstrar, né, que tem conhecimento suficiente em relação a isso, a pesquisa, principalmente no que é mais recente, só que você não pode esquecer as tradições. Por exemplo, se você vai falar de empreendedorismo, você dificilmente tratar de empreendedorismo numa pesquisa científica sem falar de Schumpeter, né, que é um dos primeiros que tratou, né, de empreendedorismo, né, e que a gente tem conhecimento. Né? É muito difícil você tratar de algumas questões específicas sem buscar autores que são basilares, né, para aquele tema. Então, a gente tem que compreender quem são esses autores que são fundamentais para aquele meu tema e colocá-los como base da minha pesquisa. Porém, eu tenho que ter a maior parte da minha pesquisa relacionada às novas descobertas, às novas pesquisas, porque assim eu vou ter notoriedade, eu vou ter conhecimento, eu vou me apropriar do que é base e do que é mais recente no tempo, para que eu possa solucionar o meu problema de maneira mais clara. É importantíssimo, pessoal, também a gente entender, e logicamente aqui é um sinal de alerta para vocês, é que vocês tomem cuidado ao realizar as citações, porque cada vez que você extrair um trecho ou parte do trecho com uma ideia desses outros artigos, dessas outras bases, livros, monografias, teses que você irá pesquisar, toda vez que você extrair uma parte desses textos, isso a gente chama de uma citação. Você vai realizar uma citação no seu trabalho. E quando você fizer isso, lembre-se de referenciar. É importante aqui a gente falar sobre isso, porque se você copiar um texto integral sem a devida citação, sem a devida referência ao autor que escreveu de fato aquilo a priori, você poderá estar incorrendo em plágio. E isso é uma cópia de ideia, né? E isso não deve ser feito em trabalho científico. Na verdade, isso não deve ser feito em nenhuma área da nossa vida. Mas é importante a gente alertar sobre isso, né? Tome cuidado e façam a devida citação. Não tem problema nenhum você extrair parte do texto ou uma ideia de outro autor. Porém, lembrem-se, citem sempre. Façam a devida citação do autor. Né? Eu extraí lá parte do texto do autor fulaninho de tal. Então eu vou colocar lá a parte do texto que eu extraí e vou fazer a devida citação. Né? Essas questões metodológicas de citação, né, que tratam em essência da pesquisa, vocês estão, né, aprendendo lá na outra disciplina, né, de metodologia, e eu não vou entrar aqui na nossa disciplina, né, para não se tornar repetitivo. Mas nós temos uma norma específica para isso, né, que inclusive já está na plataforma, eu coloquei na plataforma para vocês. Então, entendam isso e façam da melhor maneira possível, certo? E hoje a gente finaliza por aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço.